pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Daniel Consani e este é o Retalks by Reframe, o seu podcast sobre processos de aprendizagem. Aqui é o nosso lugar para falarmos sobre tudo que há de mais relevante, mais importante para quem trabalha com treinamentos em desenvolvimento, para quem tem interesse na forma como as pessoas, principalmente os adultos, aprendem e, obviamente, para quem quer levar o seu capital humano para o próximo nível nas organizações. Eu deixo aqui o convite para você seguir a Reframe Learning, nas mídias sociais, Instagram, no LinkedIn, e também seguir o CEO da Reframe, que é o Renato Gangoni, no LinkedIn, porque ele compartilha conteúdos relevantes e interessantes do segmento, sempre com bastante frequência por lá. Nesse episódio, a gente vai falar sobre como saber, de fato, quando um colaborador está desempenhando as suas tarefas abaixo, acima ou na média daquilo que é projetado, daquilo que é esperado por eles. Acho que tem muitas armadilhas, tem muitas dúvidas sobre como de fato categorizar, classificar o comportamento e o desempenho de um colaborador, e quem vai ajudar a gente a elucidar esse tema e trilhar esse caminho, obviamente, é o meu amigo, meu companheiro Renato Gangoni, o CEO da Reframe Learning, a quem eu agradeço pela participação, Renato. E aí, Dani, primeiramente, feliz ano novo aí para todo mundo. A gente volta a conversar aqui. Vamos conversar sobre esse processo que parece simples, mas tem alguns pontos que a gente precisa prestar atenção, na verdade. Né? Tem alguns pontos Sim. aí que a gente precisa se atentar, né, na relação dos dados e principalmente na relação dos dados em relação ao ambiente, né? Então tem um ponto interessante para a gente conversar aí. Vamos lá. Foi justamente por isso que a gente pensou esse tema, porque de fato parece simples, mas eu acho que tem um monte de pegadinha ao longo da definição daquilo que a gente considera acima, abaixo ou na média do esperado de desempenho. E acho que vale a pena a gente conversar realmente. Também aproveito aqui para desejar um feliz ano novo, um ótimo 2023 para você que está nos escutando ou assistindo no YouTube. E aí, Renatão, indo para o nosso tema, a gente falou lá no episódio anterior, no número 2 do Retalks, a gente falou sobre cada uma das 4 etapas essenciais desse processo de diagnóstico, né? Você contou como a Reframe Learning planeja os seus treinamentos. A gente falou de estabelecimento de correlações, a gente falou das análises individualizadas, ações instrucionais otimizadas e o acompanhamento de resultados. Muito bem. Ali ficou bem claro que antes mesmo do treinamento começar, é preciso transpirar muito para identificar os gaps de performance, o objetivo de treinamento, os KPIs que precisam ser monitorados e tudo isso. Isso se dá, obviamente, com reuniões prévias com as áreas envolvidas nas organizações. E aí eu quero começar te perguntando nesse episódio, quais áreas são essas? Né? Com quem, se a gente fala aqui, bom, beleza, antes de começar eu preciso alinhar tudo isso com as áreas envolvidas, mas eu preciso saber exatamente quem eu devo acionar dentro das organizações, e aí eu queria que você contasse pra gente com quem você conversa, né? Quais são as áreas essenciais durante esse processo de diagnóstico. Tá, então vamos lá. Toda vez que a gente começa esse processo, a gente está falando que a gente tem que mapear os stakeholders, né? Então, Perfeito. Uma área, obviamente, que a gente vai falar é a área de treinamento, que seja ela onde esteja, né? Debaixo da operação, debaixo de RH. Então, esse é um ponto. E aí, quando eu estou falando que a gente vai ter que falar com a área de treinamento, eu estou falando que eu tenho que falar com toda a operação de treinamento para entender quais são as logísticas, quais são as barreiras, quais são os gargalos que existem em treinamento, e vou subir um pouco para entender qual é a estratégia de treinamento, para onde o treinamento quer ir, né? Quais são as diretrizes da empresa no processo de educação corporativa, tá? O outro stakeholder que é imprescindível é a área do teu público-alvo. Então, se você estiver falando com venda, você vai ter que ir em venda e conversar exatamente e entender qual é a estratégia, quais são as dores, né, quais são os climas e quais são os obstáculos que talvez a gente, né, puxando aqui o tema, pode ser uma barreira na hora de definir quem está performando bem ou mal. Né? Então,
geralmente a gente fala do público-alvo, eu falo com 3 níveis acima, né? Então, se tu tá falando com o vendedor, tu vai falar com o gerente, tu vai falar com o supervisor, tu vai falar, né? Então, assim, até você achar a visão entre operação, de fato, Tá. ou vou chamar aqui de operador, ou seja, quem executa a tarefa, até a estratégia da empresa. Então, porque pode ter gaps entre o direcionamento que a empresa quer ir versus, né, o que se executa hoje em dia. Então, pode ser uma coisa que você precisa desenvolver um programa de treinamento para mudar esse mindset para uma nova estratégia que esteja chegando. Ou você pode ter um programa de treinamento que é para realinhar a execução. Então, são coisas que você vai ter que achar nesse processo, né? E aí você vai entender se a pessoa está performando mal ou abaixo do esperado, ou dentro do esperado, ou acima do esperado, baseado nisso. Se você está trazendo uma nova estratégia, né, talvez tu tenha que realinhar todo mundo nesse processo aí, mesmo aquela pessoa que esteja performando bem, porque eu estou inserindo um conteúdo novo, né? Não é um conteúdo existente. Eu estou mudando alguma coisa e aí eu tenho que fazer um corte do zero. Mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente, né? Além disso, então, assim, eu estou falando com a área de treinamento, estou falando com a área do meu público-alvo direto, e aí tem algumas coisas que podem emperrar esse processo, que é a área de dados, né? Como é que eu trago esses dados, como é que eu leio esses dados e como é que eu faço essa gestão. Então, às vezes, BI, às vezes a gente fala com alguns analistas de dados, talvez a gente fala com TI, né, muitas vezes. Então, a gente vai ter que mapear junto com a empresa qual é a estrutura da empresa e quem é o responsável por gerar esses dados, né? Às vezes está, inclusive, dentro da área, mas não é a área que você fala de operação direta, é alguma área de suporte à operação que a gente vai ter que falar para achar esses dados e começar a fazer as análises, tá? Então, ao mapear o conceito de stakeholder, é assim, todo mundo que influencia o processo, né? Influencia ou é influenciado o processo, você traz para dentro e vai começar a conversar. Exemplo, a gente fez um programa admissional, né, um treinamento de onboarding para uma empresa, e a gente esbarrou com o seguinte problema. O funcionário só tinha a senha do sistema 6 meses depois que ele chegava na empresa. Nossa. Por questões de tecnologia, fluxo de tecnologia. Então, toda a documentação de admissão do cara, bababá. Então, por questões N, né, ele só tinha 6 meses. Então, a gente teve que mudar o processo de treinamento, né, tirar isso do sistema de alguma outra forma, porque ele não pode esperar 6 meses, né, enquanto TI, né, tinha que resolver o problema de encurtar esse tempo. Então, assim, são coisas que acontecem que você vai ter que conversar com algumas pessoas. Nesse caso, a gente teve uma conversa bem, bem profunda com o TI, inclusive, para resolver o problema, porque senão não nem começa, né? 6 meses, claro. Acabou. Perfeito. É mais então, assim, um período de experiência, né? Vamos lá? Claro, não, pelo amor de Deus. Então, assim, dá para entender que o envolvimento dessas áreas é essencial para identificar os obstáculos e começar a remover esses obstáculos para que o treinamento aconteça. Sim. E, obviamente, que você também falou da questão dos dados, quer dizer, começar a identificar os dados, porque essa conversa também não pode ficar na nuvem, do tipo, eu acho que esse cara tá performando bem, eu acho que essa pessoa tá performando mal. Quer dizer, tem que ter dado para parametrizar, para tornar objetiva essa conversa. E aí eu queria te perguntar como é que você conduz essa conversa com as áreas para identificação e definição desses KPIs mais assertivos, né? Os KPIs corretos que de fato impactam a performance desses colaboradores. Tá. Lembra que ao fazer esse processo, a gente já está achando a granularidade do KPI versus o que você tem de treinamento, né? Mas uma das coisas que a gente conversa, e aí assim, pergunta aberta e pergunta fechada, o clássico pergunta aberta e fechada, né? Assim, faz pergunta aberta para poder escutar a história. A gente fala pergunta até pouco nessas
nesses momentos, a gente deixa a gente mais falar. Então a gente pergunta qual é a sua visão, qual é a visão, né, do gestor sobre, né, a equipe dele, quais são as principais dificuldades, né? Uhum. E aí quando eu faço a mesma pergunta isso para o cara, vou chamar aqui de operação, eu quero entender se as dificuldades são as mesmas, né? Via de regra, não. Né? Via de regra, ele diz que tem uma dificuldade, o gestor diz que tem outra, e o cara em cima diz que tem outra ainda. Então, assim, a gente vai começando a ver a distorção e a miopia ao longo do processo. Então, eu quero achar quais são as principais dificuldades, né? E eu quero achar, dentro do sistema de treinamento atual, né? Do programa desenvolvido, vigente, se existe, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, eu pergunto para o operador, eu digo assim, ó, o que você utilizou, o que foi bom, o que foi ruim no seu treinamento? O que você utilizou, o que você não utilizou? O que você gostaria de ter visto que você não viu, que foi sua principal dificuldade na sua primeira semana de trabalho, né? Então, a gente fala com o operador, a gente fala com quem recém-chegado, né? Que essa dor está muito fresca e latente, então ele vai conseguir falar com a gente. A gente vai ver um suposto operador que está performando bem. Eu falo suposto porque a gente não viu o indicador, né? Então eu falo assim, mas na percepção geral, na percepção geral, eu falo assim, me indica um cara que seja seu melhor cara. Beleza, deixa eu lá entender, porque eu vou entender o que esse cara está fazendo, né? O que esse operador está fazendo de certo e de errado, né? Porque às vezes esse cara que está performando bem, isso aconteceu numa empresa de uma indústria, né? Numa montadora, o cara performava bem, mas ele burlava a maioria das regras das políticas da empresa. Então, assim, desculpa, ele está performando bem, mas ele não pode fazer o que ele está fazendo, né? Então, assim... Mas não pode ser a referência, né? Ele não pode ser referência para canto nenhum, e a gente indicou, falou assim, ó, resolve aí o teu sistema porque está com muito de buraco e o pessoal já achou, né? Então, a gente começa, nessa conversa, a gente começa a entender. Então, eu tenho conversas e eu tenho observações, né? Então, acho que a gente vai fazer isso. Então, a gente começa a mapear quais são as atitudes corretas que te dão o resultado, quais são as atitudes que não te dão resultado, né? Então, a gente vai começando a entender o que precisa e o que não precisa fazer para esse processo, né? No final, a gente vai cruzar com os dados de treinamento, de performance dele, de resultado, né? De operação. E aí, sim, esse dado de performance, a gente cruza com qual é a expectativa. Porque tem uma outra coisa, um outro layer em cima, que é o seguinte: o que é a expectativa versus o que é a meta. Né? Então, nem sempre isso está batendo, né? Não. Via de regra, as expectativas vêm com soft skills embarcados, né? Então, eu quero que esse cara pergunte menos. A gente fez um treinamento para o call center, onde a expectativa dos gestores é que os novos operadores que chegassem na operação, eles perguntassem menos e as perguntas fossem mais apropriadas do que era atualmente quando a gente entrou lá. Então, assim, tu vai achar isso, ninguém está medindo a quantidade de perguntas porque é impossível, né? Mas uma das expectativas que existiam é que essas pessoas descessem mais com as perguntas mais apropriadas e com menos perguntas. Então, o que a gente fez? Ao fazer todo o processo, né, a gente fez uma reunião pós-treinamento em 30, 60 e 90, perguntando assim, como é que está o nível de pergunta, porque isso era uma expectativa. Ainda não era um indicador, e nem vai ser, porque acho que é inviável tu medir a quantidade de perguntas, né, a dinâmica é muito alta, muito rápida. E aí a gente faz essa coleta qualitativa. Então, assim, só tem que tomar cuidado para Learning Analytics não ser só quant, né? O quant pode ser muito frio. Então, faz o quant, mas faz o quali. E o quali é muito subjetivo, né?
Então, tu tem que ter o equilíbrio entre os dois aí. Tá? Então, assim, quando você faz essas conversas no começo, você vai achar esse equilíbrio entre quant e quali e entender. Eu brinco com a minha filha, né, que matemática fala, né? Então, os números falam. Entender quais são essas relações que você pode tirar para tu achar os grandes problemas da operação em cima dos indicadores. E aí tu puxa o quali em cima para dar, né, o fechamento que precisa ser dado e as tomadas de decisões. Ô Renatão, mas eu acho também que assim, deve rolar muito da área de treinamento trazer os seus KPIs, falar, ó, eu tô medindo isso. E não necessariamente aquilo que é trazido, de fato está linkado diretamente e está impactando a performance dos colaboradores. Quer dizer, talvez os KPIs sejam imprecisos, ou eles estão realmente errados e tudo mais. Então, eu acho que deve ter um monte de pegadinha ao longo dessa definição, de fato, de quais indicadores vão ser monitorados ao longo do treinamento e depois lá no acompanhamento. Quer dizer, quais são essas pegadinhas e quais são assim os erros clássicos, os erros principais que as áreas de treinamento cometem nessa identificação de KPIs? Bacana, Dani. Eu não chamaria de erro, tá? Esse é um primeiro ponto. Assim, toda vez que você implementa um sistema de análise de dados, é um sistema que ele é vivo e ele vai ter que ser melhorado ao longo do tempo, né? Inteligência artificial está aí para isso, inclusive, para nos dar suporte a esse processo, né? Via de regra, quem está controlando performance não é a área de treinamento, é a área de operação, né? Ou a inteligência, mas não é a área de treinamento. A área de treinamento tem um controle muito grande em quem fez, quem não fez, né? Quem faltou, quem foi aprovado, quem foi reprovado. Então, esses são os dados de treinamento que precisam ser cruzados, né, com a questão de performance. O meu ponto, assim, o meu mundo ideal é o seguinte: qual era a performance do cara antes do treinamento, tem o milestone, e qual é a performance do cara depois do treinamento. Este delta, quando ele comparado com as mudanças das mesmas variáveis em relação ao grupo que não foi treinado, este delta é o delta de treinamento, né? Então, assim, a gente tem que criar uma relação grande com a área de análise de performance, né, para trazer essas informações, e a área de treinamento tem que cruzar o milestone. O milestone é o impacto de treinamento. Então, assim, o treinamento fez um impacto naquela equipe, naquela força de vendas ou na operação, naquele dia, ok? A partir daquele dia, eu começo a medir as alterações que aquele treinamento teve, né? Quais foram as alterações que ocorreram após o treinamento? Bom, se todo mundo teve a mesma alteração, mesmo quem não foi treinado, isso não é um impacto de treinamento, isso é um impacto de mercado, sazonalidade, etc, etc. A diferença está onde? Está onde eu treinei e eu tive melhoria e quem não treinou não teve melhoria. É esse delta que a gente está procurando. Então, a área de treinamento tem que fazer um controle cruzando com a área de performance. Então, a gente tem que evoluir um pouco no nosso controle, né, para a gente cruzar. Lembrando que, a gente já conversou isso antes, né, a área de performance pode te dar um indicador muito abrangente. Então, você vai ter que quebrar isso em níveis que você consiga entender por skill para você conseguir, né, fazer o planejamento de treinamento. Tá? Então, esse é um ponto. Agora, pegadinhas que temos nesse caminho, né? Base de dados completamente suja, né? Então, a gente tem um trabalho para limpar isso. 2, indicadores muito abrangentes. Isso aí é o que eu mais pego, né? Então, assim, eu tenho meta de venda, mas assim, venda o quê? Se eu tenho um portfólio de 15, 20 produtos, e tua meta é fechada. Então, assim, meta de venda, se é por produto, vamos quebrar por produto, né? E algumas coisas. Outra coisa que eu acho que é uma pegadinha muito grande é o seguinte, ó.
não estou performando, você sair sem olhar a causa. Antes de você Perfeito. não estou performando, não estou performando, bom, vou dar o treinamento down. Não. O indicador, eu brinco que é um painel de luz, né? Um controle de luz para você. O indicador fala assim, esse grupo não está performando. Você vai entender a causa que esse grupo não está performando para depois você fazer o seu planejamento. Não sai direto, porque a gente também já falou sobre isso. Pode ser que a causa de que ele não esteja performando não seja de treinamento. Pode ser outra coisa. E aí você vai sair com uma ação que não vai ser efetiva de jeito nenhum. E aí você está medindo e vai falar assim, vai voltar no seu colo dizendo que o treinamento não foi efetivo. Mas, na verdade, tem uma miopia antes dizendo que isso aqui não era para ser treinamento e você pulou essa etapa. Então, é que esse é um vício de muita gente que trabalha com treinamento, né? Quer dizer, assim, todo mundo acha, a performance está abaixo, treina. E se não contextualizar, não vai dar certo. Se não tiver que não é só de treinamento. Muitas vezes, o treinamento é a parte mais fraca do processo, né? Então, é a área mais fraca, é a área de suporte, etc. Então, vem top-down. Eu quero que treine porque esse cara não está fazendo babá. E aí, né, sai todo mundo fazendo o processo e ninguém para pensar o porquê. Essa é uma das brigas que a gente tem muito frequente com nossos clientes. Não briga, né? Mas é uma conversa assim, mas por que a gente está fazendo isso? Né? O que eu preciso resolver? Qual é o problema que eu preciso resolver aqui dentro e que esse treinamento vai ser resolvido? Né? Vai resolver isso aí. Então, assim, dos processos que a gente tem, né, eu diria, né, se os indicadores estão representando bem os seus skills, se você consegue fazer essa relação, né, e toda vez que você pegar um relatório e alguém estiver performando abaixo, né, não identifica a causa da performance. Tá? É você voltar e sair com treinamento direto. Talvez isso... Cara, aquela pergunta se é treinamento, se não é treinamento, ela é válida para todos os momentos, né? Inclusive quando o cara não está performando bem. Beleza? Maravilha. Renatão, é isso aí. Para esse tema, é isso que eu queria trazer para nossa audiência. Quero agradecer sua participação mais uma vez no episódio de hoje. Eu que agradeço, Dani. Obrigado a todo mundo aí. Qualquer coisa, estamos por aqui. É isso aí. Para finalizar, eu quero renovar o convite para você seguir a Reframe Learning no Instagram, no LinkedIn. Seguir o Renato lá também, porque além de poder conferir conteúdos de alto interesse para quem trabalha com aprendizagem corporativa, você vai ter acesso a insights incríveis e conhecer tendências do nosso segmento. Você também pode, obviamente, se conectar com a gente e vai ser um prazer enorme trocar ideias contigo por lá no LinkedIn ou através do site da Reframe Learning. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Foi um bate-papo super breve, mas super aprofundado, na medida do possível, sobre como a gente pode identificar de fato quem está performando acima, abaixo ou na média. A gente se vê no próximo episódio do Retalks by Reframe. Até lá, um grande abraço.